Você já está acostumado, não é? Essa trilha nos encaminha para tratarmos de Hora Cidadã, projeto de extensão da Universidade de Gurupi, que está em sua 10ª edição nesse ano de 2021. Participação, claro, coordenação do professor Antônio Roveroni, que já está conosco, está aqui pelo sistema Meet, é uma forma inteligente, saudável, porque nós nos mantemos todos nas nossas casas. Agora há pouco ele estava até sem camisa, colocou a camisa porque nós vamos gravar em vídeo e ele precisa estar razoavelmente apresentável. Bom dia, Roveroni, bem-vindo mais uma vez. Boa quarta-feira. Olá, professor Paulo Albuquerque, muito bom dia. Bom dia, queridos amigos e amigas da Hora Cidadã. Estamos aqui na 10ª edição, uma edição emergencial da Hora Cidadã, todos contra o Covid, um movimento que teve o início, a chama inicial da professora Márcia Andréa Marrone, professora da nossa Universidade de Gurupi, que está aqui com a gente hoje. E antes de mais nada, fazer aquela advertência básica: essa reunião está sendo gravada e para ser postada posteriormente no nosso canal do YouTube, da Hora Cidadã, e por estar sendo gravada, a participação nela implica sempre na cessão gratuita de todos os direitos para a Universidade de Gurupi. Professor Paulo Albuquerque, como desceu? Muito bem, Márcia, tudo bem, doutora? Bom dia, Paulo, bom dia, Antônio Roveroni. Mais um grande prazer estar com vocês e com todos os ouvintes da Hora Cidadã, nesse movimento que é de todos e principalmente da nossa querida Gurupi, todos contra o Covid. Perfeito. Mais uma vez, uma grande satisfação estar com vocês. Isso, nós vamos cuidar de aspectos relacionados à prevenção, e aí estamos todos no mesmo barco, né? As questões preventivas não são necessariamente do sistema, não está na responsabilidade dos médicos, está conosco, muito mais conosco do que em qualquer outra pessoa ou entidade. As ações que estão sendo desenvolvidas também vamos abordar, vamos daqui a pouco também tentar conversar com a doutora Ana Terra, que participa conosco, né? Ela trabalha no Hospital Regional de Gurupi, está de plantão hoje, está com uma dificuldadezinha básica, porque afinal de contas a gente precisa compreender que esses profissionais que atuam na linha de frente, Roveroni, eles também não estão disponíveis o tempo todo para conversar conosco, infelizmente. Sobre tratamento, a gente vai abordar também algumas novidades que acontecem nessas últimas horas, nesses últimos dias, com relação ao que está fazendo a medicina para tratar as pessoas, e sobre a estrutura. Eu estava até anunciando agora há pouco dentro do nosso programa, o estado do Tocantins, por exemplo, Roveroni, está encaminhando aí 2 usinas para abastecer de oxigênio o Hospital Regional de Gurupi. É uma notícia recente também, e que, de certa forma, dá um tanto mais de alento. Agora, é importante dizer, né? Pode construir a quantidade de leitos que quiser, pode construir a quantidade de UTI, zilhões de oxigênio, que se as pessoas também não se comportarem, não tiverem essa atitude preventiva, a gente realmente ainda assim não vai dar conta, né, Roberto? Exatamente. O serviço de saúde, todos estão dando o seu melhor e nós devemos sempre lembrar isso, que os profissionais de saúde com essa pandemia não é uma guerra, né? É uma guerra, mas não é, porque na guerra o soldado vai para o fronte de batalha e é atingido por uma bala e vai para o hospital para ser tratado. E o profissional de saúde não é baleado, né? No caso desse vírus, a pessoa que chega no serviço de saúde, ela chega transmitindo o vírus. Então, os profissionais de saúde são atingidos. Agora, temos boas notícias. Hoje pela manhã, eu estava ouvindo no noticiário, no estado do Ceará, onde fizeram uma grande vacinação nos profissionais de saúde, dando preferência para eles, claro. Houve uma queda drástica na contaminação desses profissionais depois da vacinação. Isso também não quer dizer que está todo mundo livre, né? A gente sabe muito bem que não adianta você se vacinar e achar que você tem uma capa protetora, você não tem nada a temer, e aí você sai por aí passeando, fazendo as suas coisas, você vai contrair o vírus, não vai ficar doente, mas você vai transmitir. Não é isso, professor Márcio? Exatamente. O que a gente tem trabalhado muito na cabeça das pessoas e falando muito é exatamente da importância da vacinação, né? Todos a favor da vacina já, para todos. Mas a questão da vacinação é que a gente sabe, como você acabou de comentar, sabemos que
vacinação, ela está tendo duas etapas, né? Hoje, no Brasil, nós estamos trabalhando praticamente apenas com 2 vacinas. E essas vacinas, elas implicam em 2 etapas. Então, quando você toma uma vacina, a primeira dose da vacina, você não está imunizado, né? Você precisa da segunda dose da vacina. E na segunda dose, você precisa mais 14 dias para a imunização. E depois desses 14 dias, eu posso relaxar? Eu posso diminuir as medidas? Não, porque a vacina ela não tem 100% de cobertura. Então, o que acontece? Nenhuma vacina até hoje tem 100% de cobertura. Então, não é só a vacina contra o Covid. Essa história é interessante, né, doutora Márcia? Porque assim como essa, as demais também nunca garantiram 100%. Né? Não adianta a gente ficar rebelde, a gente ficar chateado, poxa, mas essa vacina não resolve. Bom, nenhuma delas resolveu tudo o tempo todo, não é? Exatamente, mas a segurança que elas trazem e os índices, né, de proteção são altíssimos. Então, nós temos que comemorar, sim. É o exemplo que o professor Roveroni trouxe exatamente do caso lá do Nordeste. Né? Depois da vacinação, os números são outros. Sim, temos visto nos primeiros ensaios já de estudos que as populações, as faixas etárias de idosos que estão em prioridade na vacinação e os profissionais da saúde já têm dados muito positivos nesse sentido, porque não há que não vai haver contágio. Pode existir o contágio, mas as reações da doença são muito inferiores, não são tão letais quanto se você não estiver imunizado. Então, a imunização ela é extremamente importante no cenário atual brasileiro. Né? Então, assim, a gente bate muito nessa tecla, porque a vacina precisa chegar com mais rapidez. Ela precisa chegar até nós com mais rapidez. E ainda estamos em 8% só da população brasileira vacinada. Isso é ínfimo, né? É pouco. Quando nós estivermos com 40%, 60%, nós estaremos, sim, com uma boa porcentagem e aí poderemos relaxar. Hoje, infelizmente, nós estamos numa linha crescente ainda. Nós estamos com dados epidemiológicos, né? O que é a epidemiologia? Alô? Estão me ouvindo? Eu vou desligar minha câmera para não carregar a transmissão, porque parece que, para mim, pelo menos, a professora Márcia está cortando a transmissão. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Márcia, pode seguir, por favor. Estamos ouvindo bem. A gente sabe que a ciência, ela trabalha com números, com dados epidemiológicos, né? A epidemiologia, então, ela é uma ciência voltada para o estudo da frequência e dos padrões dos eventos, né, relacionados com o processo e progresso de uma saúde e doença em determinada população. E hoje, fundamentalmente, os números do método científico, eles oferecem os subsídios para as ações voltadas à prevenção e ao controle das doenças, né, com o seu desenvolvimento junto à ciência. E hoje, infelizmente, no Brasil, nós estamos com a linha crescente do vírus. Sim. Então, há um ano, nós estamos falando de Covid. E chegou um momento em que a sociedade, ela, como você colocou no início do programa, Paulo, ela precisa entender que a saúde não só diz respeito ao cuidado dos profissionais de saúde. Então, não importa, claro que os números de leitos são necessários, porque as pessoas adoecem gravemente com essa doença, né, com o Covid. Então, nós precisamos, sim, ter leitos de UTI, nós precisamos ter leitos clínicos, mas
principalmente nós precisamos da conscientização de todos, porque é papel de todos, né? Papel de todos cuidarmos uns dos outros, porque se eu uso a máscara de proteção, eu estou cuidando de mim e estou cuidando do outro. Essa relação exatamente. é uma relação nós mostramos, professora, lembrando aqui ao nosso ouvinte que nós mostramos no segundo programa dessa série uma pesquisa realizada com profissionais de saúde nos Estados Unidos, mais de 600 profissionais durante um ano fazendo voos de helicóptero, de avião fechados só com pacientes de Covid, e só 2 desses contraíram o Covid. Ou seja, a máscara funciona assim. A luva, tomar o cuidado, lavar a mão, usar o álcool em gel, que eles fazem, o profissional de saúde, funciona. E aí eu trouxe mais informações aqui do governo do Ceará, eu entrei no site deles, tá? Olha aqui, casos positivos da doença apresentaram comportamentos distintos entre profissionais de saúde e outros grupos da sociedade. A matéria aqui é do governo do estado do Ceará mesmo, onde eles dizem o seguinte, que eles analisando informações da plataforma Integra SUS, tá, os cientistas perceberam o seguinte, que comparando as curvas de contágio entre a população em geral e profissionais de saúde no Ceará, os cientistas estão explicando que o período referente à primeira onda, lá no ano passado, em 2020, houve um aumento paralelo de casos registrados entre trabalhadores da saúde e outros grupos da sociedade. Entretanto, analisando os indicadores de janeiro a março de 2021, nota-se que as curvas dos 2 grupos adotam comportamentos distintos, enquanto a curva da população geral indica a ocorrência da segunda onda, o dos profissionais de saúde permanece estável. Tá? Então, realmente, a vacinação é super importante e a gente também precisa correr atrás dessa vacina. E quando ela vai chegar, a gente não sabe, né? Tem uma coisa interessante, Roveroni, com relação a isso. Você está trazendo os dados do Ceará, mas é importante também a gente passar alguns dados que estão publicados na imprensa. Por exemplo, baseado nas estatísticas dos hospitais, das unidades que são mantidas aí pelo estado do Tocantins, por meio de serviço terceirizado, né? De janeiro a março de 2021, o estado registrou uma redução de 52% na internação de pessoas com mais de 80 anos, ou seja, pessoas que certamente já foram vacinadas, né? Então, quer dizer, não dá para apostar todas as fichas na vacina? Claro, não dá agora como nunca deu no passado, conforme nós estávamos conversando com a doutora Márcia Marrone. Mas, enfim, os dados estão aí, eles são extremamente perceptíveis e todo mundo compreende. Eu queria só falar com a Márcia, a gente falou agora há pouco sobre máscara, o Roveroni trouxe o assunto máscara, a gente ainda está cuidando dos aspectos preventivos, e tem um assunto, doutora Márcia, que virou agora meio que na moda, a utilização ou o uso de 2 máscaras. Eu não sei se a senhora tem condições de falar sobre isso, se tem alguma posição sobre isso, é realmente importante, é mais seguro usar 2 máscaras, Márcia? Paulo, na verdade, assim, no início da pandemia, não existia material suficiente para o cidadão comum, né? O cidadão comum que eu falo, que não é profissional da saúde. Então, o que aconteceu? A princípio, eu ficava muito preocupada quando nos grupos eu ficava batendo na tecla. Gente, usem máscara, usem máscara, usem máscara. Nós só tivemos, depois de quase 1 mês e meio no Brasil, as determinações pelo Ministério do uso de máscara. Porque, na verdade, devemos falar sempre a verdade, né? Não existia máscara para todos. Como até hoje, o custo dessas máscaras cirúrgicas, das máscaras PFF2, que são chamadas as máscaras de maior proteção no mercado, que tem várias camadas de filtro protetivo, hoje elas têm um custo mais elevado. Então, o acesso a esse tipo de material para a população em geral, às vezes fica difícil. Mas, com certeza, se você usar uma máscara de melhor qualidade, você está mais seguro, sim. Mas a gente precisa entender também que o distanciamento
os 2 metros de distância, eles são extremamente importantes. Quanto também a lavagem das mãos, né? O uso do álcool em gel, se você não está em casa, mas eu sempre friso muito bem. Sempre dar preferência da lavagem das mãos com água e sabão. Isso é primordial. O sabão, ele tem uma capacidade de matar o vírus rapidamente, né? Porque o álcool ali, você vai passando uma camada, mais outra. Não, dê preferência sempre à lavagem das mãos, claro, se você não tiver uma água e sabão ao seu alcance, use o álcool em gel, sim. Mas é importante frisar o distanciamento. Nós, latinos, nós somos muito calorosos, nós somos muito afetivos. Nós sempre tivemos a cultura do abraço, do aperto de mão e da proximidade, né? E isso, em tempos de pandemia, não pode acontecer. Não pode, né? E isso tolhe a nossa cultura, tolhe o nosso comportamento habitual, né? Então, a gente fica tolhido de algo que a gente sempre fez e que nos causa uma certa estranheza, né? Quando as pessoas... Eu estou me cuidando bastante por questões particulares também, não é só pelo Covid, mas por uma comorbidade que eu estou passando, então o meu sistema imunológico também está deficitário mais ainda, e eu preciso redobrar os cuidados. Como que eu faço isso? Eu saio somente o necessário, mas essa é uma particularidade minha, eu posso ter essa diferenciação, eu posso sair quando é realmente necessário, mas as pessoas que precisam continuar trabalhando, precisam continuar se movimentando, o que fazer então para diminuir os riscos, né? Gente, não existe fórmula mágica, não existe. Nós precisamos tomar vários cuidados. Quais são eles? Usar a máscara sem precedentes. O que é ser sem precedentes? Usar sempre. Usar a máscara de boa qualidade. Então, a moda de usar 2 máscaras, não acho ruim. Sabe por quê? Porque se você não tem condições de comprar uma máscara, que nem eu falei, PFF2, que é uma máscara que tem várias, eu não estou falando as marcas justamente porque o programa não tem o patrocínio delas, né? Mas quando a gente fala em máscaras PFF2, a gente fala de máscaras que tenham as filtragens, né? Que você pode usá-las de 5 a 7 dias. Aquelas... Professora, vamos deixar claro aqui, não é para usar máscara de 5 a 7 dias. Usa um dia e deixa ela quieta 5 dias, pelo menos, para voltar a usar, né? Isso. Na verdade, o ideal é que você tenha 3 delas, né? Pelo menos 3. Você usa uma hoje. Isso. Você usa uma hoje, deixa ela aerando, que nem a gente fala, né? Não a coloca no sol, porque ela vai desgastar mais rapidamente, mas deixa num lugar arejado. Usa a outra no outro dia e usa a outra no outro dia. Quando você der um intervalo de 3 dias de uso, você já pode usar a primeira que você usou. Você faz, então, a intercalagem do uso dessas máscaras, né? Porque, na verdade, assim, o que acontece? Essas máscaras, como eu já falei, elas têm uma filtragem melhor, então, e elas são comprovadas cientificamente. As máscaras de pano, elas foram, vamos dizer assim, um tampão, né? Nós não tínhamos outra saída. Elas ajudam? Ajudam. Mas não existe uma eficácia, vamos dizer assim, igual a uma máscara que seja de filtragem, que são as do modo PFF2. Né? Então, se você tiver condições de você adquirir essas máscaras, faça, né?
porque você estará mais protegido. E, gente, vamos salientar uma coisa muito importante. Um organismo vivo, quanto mais ele se replica, mais há mutações, né? Então, o que acontece? Nós estamos tendo um número imenso, né, de casos novos. E isso faz com que os organismos modifiquem. Né? Agora eu vi que a doutora Ana Terra chegou no nosso programa. Seja bem-vinda, doutora Ana. E a senhora tem também muito a contribuir justamente no que eu estou colocando agora. As variantes, né? As variantes do coronavírus. O que é uma variante? É a mutação do vírus. Ele se modificou. No início era um tipo de cepa, hoje nós temos vários tipos de cepas. As cepas são essas variantes, são essas modificações celulares, modificações virais, né? E o que acontece? Hoje elas estão mais agressivas. Então, se você tiver condições do uso de uma máscara com filtragem melhor, que são as PFF2, utilize. Se você não tem essa condição, use 2 máscaras ao sair de casa, mas não use aquela máscara que só tenha uma camada de tecido. Essas, elas são mais perigosas, elas vão te deixar mais vulneráveis. Então, façam esse compromisso com você, né? Se proteja, faça as ações de proteção. Muito bem, doutora Márcia Marrone já anunciou, nós estamos aqui com a doutora Ana Terra Manduca Soares, que está no Hospital Regional. Ela até nos falou no início do programa, olha, eu estou de plantão, mas vou tentar bater um papo com vocês. Seja bem-vinda, Ana Terra. Olá, bom dia, obrigada. Eu estava vendo aqui, até anunciei mais cedo, que o estado do Tocantins está se preocupando com a questão do oxigênio. A gente não está abordando muito hoje, nesse momento, né, exatamente o trabalho nesse fronte, nesse serviço. Estamos cuidando ainda da questão da prevenção, do fortalecimento do sistema imunológico. Tratávamos agora há pouco com a doutora Márcia sobre a questão da utilização das máscaras, Ana Terra. Nessa semana que passou, que observações você teria para nos ajudar no entendimento puro, completo do nosso ouvinte com relação a essa coisa relacionada à prevenção, os aspectos? Hoje, com as mutações, com a variantes, como a doutora Márcia já falou, é muito importante redobrar os cuidados, né? E esses cuidados a gente fala aí evitar aglomeração e higienização das mãos. A gente fala de um vírus de gotículas, né? São gotículas respiratórias. É um vírus de contato aerosol. Então, o uso da máscara é uma das principais formas de prevenção e cuidado contra a Covid-19, porque a gente está falando de um vírus que tem como principal forma de transmissão aí a gotícula. Então, a fala, o contato, tudo isso interfere na transmissão e na disseminação do vírus. A gente, usando máscara, vamos prevenir e evitar a contaminação. Perfeito. 2 máscaras, está tudo certo? Você também acha que é possível? A gente pode pensar que uma máscara é segura, 2 máscaras a gente redobra os cuidados, né? Hoje já tem estudos que 2 máscaras também têm eficácia comprovada e uma máscara também já tem a sua eficácia. Então, hoje a gente fala em máscaras, então tem a máscara N95, tem a máscara cirúrgica e tem as máscaras de tecidos. A gente precisa estar sempre de máscara. Então, hoje o conselho use máscara. Hoje as pessoas precisam ter esse contato porque eles são as principais formas de transmissão. Então, a gente tendo aí essa proteção, facilita a gente ter esse cuidado em relação a evitar a contrair a Covid. A gente estava vendo mais cedo também, né, Roveroni, doutora Márcia, com a doutora Ana Terra agora também, a gente estava vendo que o índice de contaminação entre os profissionais da saúde, entre as pessoas que já foram vacinadas, caiu bastante, mas continua sempre uma preocupação muito grande nesses ambientes, nos hospitais, onde para lá vão as pessoas a serem internadas. Que avaliação a senhora tem feito nesses aprendizados todos para que os profissionais da saúde estejam cada vez mais protegidos, doutora Ana Terra? Hoje a gente tem aí hoje atualmente nesse cenário, a vacina tem nos dado um suporte, porque com a vacinação dos profissionais de saúde da linha de frente à Covid-19, nós temos aí uns pacientes que eles estão mais
seguros, de uma certa forma, por ter vacinados, e aqueles que contraem a Covid já vacinados, contraem de uma forma mais leve. E hoje todo o serviço oferece equipamento de proteção individual. E é necessário que nós, profissionais da saúde, usemos de forma correta e sempre o uso de máscara, o uso de touca, sapato fechado. Estamos sempre paramentados, que a gente chama. Então, redobrar os cuidados na paramentação, no uso de equipamento de proteção individual que os nossos serviços oferecem. Tanto o Estado quanto o município, ele está dando esse suporte excelente para os servidores, para os funcionários, que eles estão oferecendo 100% o equipamento de proteção individual. Cabe nós usarmos de forma correta. Perfeito. Roveroni? Oi. Doutora Ana, a senhora falou agora que pessoas que já foram vacinadas podem contrair a doença de forma mais leve. Em Gurupi, aí no Hospital Regional, já teve algum caso de alguma pessoa que foi vacinada e que precisou ir para intubação, essas coisas? Nenhum paciente que foi vacinado, não só no serviço, mas de uma forma geral, que tenha tomado uma ou duas doses, evoluíram com complicações. É claro que a gente tem aí, a vacina não tem 100% de eficácia, como todas as outras vacinas, coqueluche, sarampo, rubéola, mas ela tem uma segurança comprovada em relação a evoluir para complicações. Essas complicações são insuficiência respiratória, que é a necessidade de intubação. Então, hoje a gente fala em relação à vacina que evolui de uma forma leve, mas já tem casos específicos que pode sim de uma forma grave, só que de uma forma não tão comum pelo que a gente está vivendo hoje. Bom, a gente está falando de vacinação e uma pausa só para noticiar, o Butantan entrega hoje mais 1 milhão de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. Esse 1 milhão de doses certamente será remetido aí para ampliar essa quantidade de vacinação que a gente, infelizmente, ainda está com um número muito baixo de vacinação. A Márcia até falou sobre isso no início do programa, que está em torno de 10%, que é pouco, é muito pouco, menos de 10% do público nosso brasileiro vacinado, e, obviamente, nós ainda estamos meio que travados e sentindo os efeitos dessa baixa, desse número baixo de vacinados. Bom, nós estamos também, doutora Ana Terra, doutora Márcia Roveroni, convivendo nesses últimos dias, nessa última semana exatamente, um número enorme de pessoas que acabam perdendo a vida por conta dessa doença. E aí a gente necessariamente precisa falar sobre isso, né? Como tratar essas pessoas que precisam e chegam num estado de médio para grave nos hospitais. Medidas. Os médicos já aprenderam nesse ano a tratar caso a caso? Qual a avaliação sua, doutora Ana? Então, hoje é importante reforçar e relembrar que não existe um tratamento em relação à Covid-19. Não existe nenhum tratamento precoce, não existe nenhum tratamento farmacológico, não existe nenhum tratamento que comprove a sua eficácia. Hoje a gente está nesse momento aí de uma certa forma polêmica em relação aos tratamentos precoces, uso de ivermectina, uso de cloroquina. É importante reforçar que não existe tratamento contra a Covid-19. Não existe nenhum tratamento que comprove a sua eficácia. Hoje a gente trata medicações como antibióticos quando há uma infecção secundária. A gente observa-se infecção pulmonar, infecção que pode comprometer em relação ao vírus, então por isso usa-se antibióticos para evitar complicações pulmonares, causas de bactérias e comprometimento. Então, assim, hoje a gente vê muito que usam-se azitromicina. Então, hoje a azitromicina é um suporte de antibiótico, também imunomodulador, que tem essa evitar complicações pulmonares, causas de bactérias e comprometimento, mas reforçando que não tem nenhuma medicação que comprove a sua eficácia. Então, pelo que eu entendi, doutora, se a pessoa tem Covid, só Covid, não adianta tomar azitromicina. A azitromicina será aplicada, a pessoa vai tomar, se ela tiver o quê? Uma infecção pulmonar, é isso, doutor? Isso, um quadro de infecção, um quadro de febre, um quadro de complicação, de falta de ar, fazer um raio-x, uma tomografia de tórax, que ali tem indicadores de bactérias, ali tem indicadores de infecção, e quando há necessidade. Então, assim, não é sair todo mundo tomando azitromicina sem indicação médica.
É tudo uma questão de conduta médica. O médico vai avaliar e vai ver se há necessidade de iniciar as medicações. Então, eu acho que é muito importante frisar isso para a população. Não adianta tomar azitromicina achando que você está tomando um escudo protetor, está colocando uma capa, é isso, né? Isso. E quanto à Até ivermectina? porque... Vamos Opa, desculpa, tratar nessas... Opa, sem problema. E quanto à ivermectina? Ela evita a proliferação e disseminação? Também a ivermectina é um assunto que a gente questiona muito, né? Que não tem eficácia comprovada. Não tem essa eficácia comprovada que alguns estudos pequenos colocam que ela vai evitar a proliferação e a disseminação do vírus, mas também não comprova a sua eficácia. Então, hoje as pessoas estão tomando ivermectina e causando um problema de hepatite medicamentosa, que a gente chama, alterações hepáticas, e alguns pacientes já necessitam de transplante devido a esse uso exacerbado da ivermectina. Então, hoje, são estudos pequenos que colocam que a ivermectina pode evitar a proliferação e a disseminação do vírus. Então, hoje a gente está tendo mais um problema de saúde pública, que é o uso exagerado das medicações, causando uma alteração hepática e, consequentemente, complicações. E esse número cresceu bastante? Muito nos últimos dias, porque as pessoas em desespero tomam azitromicina, ivermectina, corticoides, sem recomendação médica e causam complicações hepáticas, renais, complicações na saúde do paciente. Eu estava ouvindo um profissional da saúde na internet, porque assim, no WhatsApp a gente recebe muitos vídeos de pessoas dizendo o seguinte: eu tive Covid, aí tomei cloroquina, tomei ivermectina, tomei azitromicina, fiz lá o ácido zinco, vitamina D e melhorei. E aí esse profissional estava dizendo: gente, a Covid, ela mata, mas ela não mata assim todo mundo que pega Covid. O índice hoje está de 4%. Né? Eu vi hoje de manhã no noticiário que nós estamos com um índice de mortalidade de 4%, mas ele normalmente é de 1%. Ou seja, de cada 100 pessoas que pegarem Covid, uma vai ter complicações e vai chegar a óbito. Logo, se dessas 100 pessoas tomarem essa medicação, vamos dizer, um chute assim, né? Pelo menos 90 vão melhorar. Por quê? Porque esse vírus ele não é tão letal como se imagina, não é? Eu queria que a senhora explorasse isso, esclarecesse a população. Por quê? Porque é evidente que a pessoa vai melhorar por uma questão de estatística, não é? Tem outra coisa interessante, Ana Terra, só para acrescentar. Por exemplo, o Roveroni abordou que em torno de 1%, nós estamos hoje com dados que já elevam para 4%, o que estaria também, no caso brasileiro, aumentando esse índice de 1,5%, que é mais ou menos o que se esperava, para 4%. Hoje, a gente fala que o Covid tem casos graves, né? Com as mutações, com as variantes, aumenta a letalidade do vírus, aumentou a complicação do vírus. Hoje, o paciente, qualquer sintoma que ele apresenta, ele deve procurar um atendimento, seja através de UBS, seja através de hospital, ele tem que procurar um atendimento. Hoje, qualquer sintoma de diarreia, coriza, dor ocular, náuseas, não espere, procure um atendimento por conta da evolução do vírus, da disseminação do vírus. Hoje o vírus está com um comprometimento pulmonar muito avançado e causando uma alta taxa de letalidade. Hoje o número de mortos vem aumentando, hoje essa taxa aí de 1% para 4% vem aumentando por conta da complicação do vírus, das variantes, das mutações. Então é importante reforçar que qualquer fraqueza, qualquer mal-estar, procure um atendimento, porque esse sim vai ser o seu suporte de início. Porque se você esperar evoluir para uma forma mais grave, achando que vai melhorar, infelizmente não melhora. E com essa disseminação, com as cepas variantes, ela torna-se cada vez mais transmissível. Então, aumenta a transmissibilidade, causando complicações. Tá certo. Márcia? Sim. Na verdade, o que justamente eu ia comentar é complementando a fala da doutora Ana. Hoje, a gente sabe que as variantes, elas estão muito mais agressivas, né, no sentido de contaminação, e
mudou-se também um padrão, né? No início da pandemia, falava-se muito nos idosos, nas pessoas com comorbidade, e hoje a gente vê uma infestação, uma infecção nas pessoas de menor idade. A senhora tem os dados do nosso município, doutora Ana, para falar assim, hoje, qual é o público que vocês mais atendem aí no hospital? Qual é a faixa etária que mais acomete? Hoje isso não é só municipal, né? Hoje isso virou de uma forma nacional essa relação de acometimento de casos em pacientes jovens. Hoje os idosos eles estão vacinados, né? Então eles estão ali com esse suporte de vacina, e aqueles idosos que já foram vacinados contra a Covid, eles evoluem de uma forma mais leve. Então os jovens, por estar de uma certa forma mais expostos ao vírus, com a transmissão, a mutação e o período dessa letalidade, eles adquirem a Covid e evoluem de uma forma mais grave. Então, por isso que hoje o cenário mudou. Hoje o cenário onde, quando no início eram os idosos que evoluíam com complicação, hoje nós estamos vendo os jovens evoluindo de uma forma grave e, infelizmente, eles evoluem a óbito por conta dessa letalidade aí do vírus, que está cada dia mais comprometedor. É exatamente isso. Eu quis frisar do nosso município, claro que nós sabemos que o cenário é nacional, mas é justamente porque para dar um alerta a esse jovem, dar um alerta a todas as pessoas, na verdade, né? Hoje nós não temos só uma população, um grupo de risco, né? Que a gente falava na década de 80 também se falava, né? Da transmissão da SIDA, da AIDS, que era um grupo de risco. Não, hoje não existe mais isso. Não existe. Relacionado ao Covid também não. Né? Então, era isso que eu queria que a senhora também colocasse nesse sentido. Não temos mais grupo de risco. A vulnerabilidade está na exposição. Se você saiu de casa sem proteção, se você aglomerou, se você não tomou as medidas sanitárias adequadas, você está, sim, num alto grau de risco para a contaminação do Covid. E com isso, mudou-se o cenário, sim, como você falou, né, doutora Ana? As pessoas que estão vindo a ter um estágio mais grave da doença e, consequentemente, infelizmente, indo a óbito, são exatamente pessoas hoje de um grupo, de uma faixa etária mais jovem. E isso é entristecedor, não que não era antes, né? Toda perda, é muito traumática. As pessoas estão perdendo os entes queridos, sempre é o amor de alguém. Então, a gente precisa focar muito nisso. Eu coloco muito essa questão da prevenção, porque realmente é a prevenção que vai fazer com que nós diminuamos esses números. Senão, não vai ter leito suficiente nunca para atender a demanda. E nós estamos na curva crescente, a curva está crescendo. Não existe, nesse momento, estabilidade. Não. Ontem o Brasil bateu o recorde de 4.211 mortos. Isso é comparado ao 11 de setembro, que foi o atentado em Nova York, que todos recordam até hoje, que foram 4.000 mortes. Então, assim, hoje nós estamos enterrando 4.000 brasileiros por dia. E isso é assustador, aterrizador. Nós precisamos tomar consciência que só através da prevenção é que nós vamos mudar esse cenário. E aí a questão da prevenção, gente, não é medicação. Não existe a medicação preventiva, como a doutora Ana Terra falou. Não existe. Não adianta, você pode dar um suporte para o seu sistema imunológico,
né? Você pode se alimentar adequadamente, você pode tomar líquido adequadamente, mas não existe mágica, não existe o coquetel mágico. Perfeito, né? doutora Márcia. Então, isso precisa ser frisado. Ok. Doutora Ana Terra Manduca, infectologista, participando do nosso programa. Já estamos nos encaminhando para o encerramento do programa, só informando que nós tivemos testados ontem 50 novos casos de Covid-19, né? O que, de certa forma, mantém aí essa preocupação. Claro que já tivemos números mais altos, mas a testagem, doutora Ana Terra, a senhora acredita que seja uma ferramenta essencial hoje nós ampliarmos ou fazermos um esforço a mais para ampliar a testagem nas pessoas? Essa testagem pode ter um diagnóstico um diagnóstico precoce e aí dar esse suporte para o paciente não evoluir com complicação. Só que não muda o cenário que a gente está vivendo, né? O que a gente tem que reforçar é que o que poderia dar um conforto para a gente nesse atual momento é a vacinação. Então, assim, a testagem hoje, ela pode ter um diagnóstico mais recente, facilitando aí o tratamento e evitando complicações de letalidade. Só que hoje o que mudaria isso é a vacinação. A gente precisa lutar pela vacina, a gente precisa ter um número maior de vacinados, porque hoje, recentemente saiu um estudo feito em Manaus com 67 mil funcionários da linha de frente à Covid-19, profissionais de saúde, em que a Coronavac tem eficácia contra a mutação P1 que existe lá em Manaus, que acabou chegando aqui para a gente no Tocantins também. Então, se a gente conseguir vacinar o maior número de pessoas, a gente fala nessa vacinação em massa, né? Mudando um pouco a sua pergunta, a vacinação em massa, sim, teria um resultado eficiente em relação à Covid. Então, hoje a gente vê um número muito pequeno de vacinados e essa testagem em massa pode facilitar o diagnóstico, a início de complicações, evitar complicações, só que pode acabar dando um falso positivo ou até mesmo um falso negativo e a pessoa achar que não tem Covid e realmente ela está ali infectada. Doutora, perfeito. Uma dúvida com relação às vacinas. Hoje nós temos no Brasil a Coronavac, que, como a senhora informou e nós temos visto no noticiário, ela é bastante eficaz. A outra vacina que está sendo aplicada no Brasil é a da Fiocruz. Essa é aquela vacina... A Oxford, né? Essa vacina tem a mesma eficácia da Coronavac? Ela tem algum problema? Parece que eu ouvi alguma coisa relativa à nova cepa, que ela parece que não é eficaz com relação à nova cepa. A senhora pode esclarecer melhor isso para a gente? Então, os estudos que foram feitos recentemente foram da Coronavac e ainda a gente tem alguns estudos na Oxford em andamento, né? Foi feito um efeito colateral que foi em relação a trombo, mas isso quer dizer muito baixo em relação à eficácia da vacina. Hoje a Oxford também tem uma eficácia comprovada e que tem essa segurança aí. Tá certo, então. Bom, nós precisamos encerrar o nosso programa. Agradecer mais uma vez a doutora Ana Terra, que tirou um tempinho para conversar com os nossos ouvintes. Muito obrigado, doutora. Voltando aí para o seu plantão, tá bom? Obrigada. Cuide bem, um abraço. Doutora Márcia Marrone também, nossa parceira. Obrigado, doutora Márcia. Bom dia para a senhora. Obrigada mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E só colocando, Paulo, foram 50 casos do dia, mas nós estamos com 434 suspeitos, então esperando o resultado. Nunca tivemos um número tão alto em Gurupi. Isso falando da nossa cidade. Então é grave. Então, assim, ontem foram 50 casos confirmados, mas estamos com 434 suspeitos. E, mais uma vez, eu venho salientar que a curva está crescente e nós precisamos agir nesse sentido. Vacinação já, vacinação para todos e vacina já, vacinação para todos e medidas preventivas. Muito obrigada mais uma vez por eu poder participar com vocês desse programa. Muito obrigado, querido ouvinte. Professor Paulo, pode encerrar. Ok, muito obrigado, Roveroni. Encerramos, então, o nosso projeto Hora Cidadã, nosso programa Hora Cidadã, dentro do projeto de extensão da Universidade de Gurupi, e nesse ano de 2021, todos contra a Covid.